E eu coloquei essa imagem aqui, porque é uma imagem que muitas vezes se costuma usar para falar da comunicação não violenta, de qual que é o objetivo, né? A intenção da CNV, ajudar a gente a criar, fortalecer ou restaurar a conexão. Então, criar pontes, né? Onde não existem, fortalecer ou restaurar essas pontes de conexão com outras pessoas. A gente não consegue passar uma informação, passar eh, alguma correção, educação, qualquer que seja uma mensagem, se não houver uma ponte, a gente não chega do outro lado. Aquilo que eu quero, uma comunicação, né, para uma outra pessoa, às vezes o que eu tenho para dizer é uma coisa muito pesada, uma carga muito pesada, e a ponte é muito fraca. Então, primeiro eu tenho que fortalecer aquela ponte, ou criar uma ponte que não existe, né? Ou restaurar uma ponte que foi danificada por algum motivo. E às vezes, agora, além disso, dessas 3 coisas, às vezes a CNV também ajuda a gente, não é uma coisa mágica para dizer assim: "Vamos criar pontes e se dar bem com todo mundo a qualquer custo", não é esse o convite que a CNV está fazendo, mas ela ajuda a gente até a perceber se às vezes determinada ponte não está mais servindo, ou se eu quero talvez temporariamente deixar essa ponte de lado e voltar aqui depois, quando eu tiver com a carga menos pesada. Ou então eu quero mesmo ir embora e essa ponte aqui não está mais servindo para nada, não está me apoiando, nem apoiando a outra pessoa, e vou deixar a ponte aí, vou procurar uma outra ponte, pra uma outra relação, uma outra pessoa, né. Então, a CNV ela está convidando a gente não para a gente se forçar a fazer nada, mas fazer mais verdadeiramente aquilo que faz sentido para a gente, e para as outras pessoas também, né. Então, a intenção, né, da CNV, da comunicação não violenta, é ajudar a gente a se conectar com as outras pessoas e a gente a se conectar com aquilo que a gente tem em comum uns com os outros, para que a gente possa lidar melhor com as nossas diferenças, com as coisas que a gente discorda, com as coisas que a gente não tem em comum. E a gente consiga estar criando ambientes que busquem atender às necessidades de todos, né? Ambientes, relações, transformações sociais, né, ambientes de uma forma mais ampla, tanto nas relações pessoais quanto relações de trabalho, relações familiares, políticas e questões sociais no mundo também. Como a gente transforma o mundo e as nossas relações em ambientes mais inclusivos, onde que cuide de todo mundo, das necessidades de todos, e não apenas de alguns e de outros não, né, que consiga olhar para todos e cuidar de todos. Então, a CNV teve essa influência da psicologia humanista, mas também, principalmente, de grandes ícones da não violência no mundo, né? De tradições de não violência, de resistência não violenta, de desobediência civil, de transformação social, né? Então, tem algumas pessoas aqui. Então, só para dizer que a comunicação não violenta, então, não é nada a ver com ser bonzinho, quietinho, se submeter, muito pelo contrário, é promover transformações no mundo. Do mundo, nas nossas vidas, nas nossas relações, transformações na gente mesmo, né. A gente, ela propõe a CNV, então, uma mudança de lente, para a gente começar a olhar, para as coisas de uma outra forma. E o objetivo é esse, né, transformar então esses sistemas de dominação, que muitas vezes estão só considerando alguns e não todos, né, ou que é uns sistemas de imposição, de dominação, de competição, e a gente pode pensar nisso desde das nossas relações pessoais, mas também sistemas e estruturas sociais, né. Por exemplo, racismo, machismo, patriarcado, cis-heteronormatividade, tudo isso são sistemas de dominação que impõem na nossa sociedade, na nossa cultura, alguns que estão acima e outros abaixo, né. Certos grupos têm as suas necessidades cuidadas e outros não. Então a CNV está convidando a gente a olhar para tudo isso e também olhar para dentro da gente, como é que a gente internamente
com a gente mesmo e nas relações com as outras pessoas, a gente está reproduzindo esses sistemas de dominação, de imposição. E começar a transformar isso, que está tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, em sistemas de cooperação e parceria. Então, aqui está um jogo de frescobol, porque é uma analogia aí de que o jogo de tênis é um jogo competitivo, né? Um quer ganhar do outro, fazer o outro perder. Então, esse é um sistema de dominação, né? O jogo de frescobol, a gente quer apoiar o outro, o objetivo é os dois ganharem, é um jogo cooperativo. Então, a CNV está convidando a gente a começar a jogar cada vez mais frescobol em vez de tênis nas nossas relações. E às vezes isso não é, nem sempre é tão fácil, porque a gente aprendeu desde criança a jogar tênis, a competir, a brigar, a questionar, né? Ver quem é melhor que o outro, e aí é um desafio. E o desafio é fazer isso também em três âmbitos. O convite é fazer no âmbito intrapessoal, eu comigo mesma, quando é que eu mesma estou impondo para mim mesma um monte de coisa, eu estou dominando eu mesma, me subjugando, me tratando mal internamente, né? Falando comigo mesma de uma forma horrível. Como interpessoal, né? Como eu me relaciono com as outras pessoas à minha volta e nesse âmbito também sistêmico, estrutural, coletivo. Como é que a gente se organiza desde de um coletivo, um grupo, uma família, uma equipe, uma sala de aula, até nas organizações sociais mais amplas, né? Uma cidade, por exemplo. Então, já falei bastante aqui, mas eu acho que esse é o resumo, a essência assim da CNV. É um convite bem, um convite corajoso que convida a gente a ter coragem para olhar para tudo isso e olhar para a gente mesmo e para as nossas relações e experimentar coisas diferentes. Racionalmente é muito fácil entender, mas fazer não é nem um pouco fácil. Então, mas o que vale mesmo a pena é fazer, né? Entrar na piscina e nadar, experimentar na prática, do que saber nadar na teoria não serve para muita coisa, né?